sério, eu tinha um assunto muito interessante sobre literatura para vos trazer hoje aqui neste primeiro episódio da semana, no episódio 202, que já agora era o número dos Campos Elíseos, onde vivia o Jacinto, na cidade e as Serras. E podia fazer o episódio todo à volta desse romance que parte ou desenvolve um conto que foi provavelmente o conto que mais, nós costumamos dizer que mais me marcou, mas parece quase um clichê, não é dizer que um livro ou um conto nos marca. Foi um conto que foi muito importante para mim quando li já há muitos anos, numa pequeníssima edição de uns livrinhos pequeninos que se vendiam nas papelarias e também se vendiam na papelaria dos meus avós. Era, salvo erro, a Biblioteca Mínima. Não sei, eu tenho para aqui os livros guardados, mas não tenho tempo para lá ir buscar, e podia falar sobre isso, podia falar como A Cidade e as Serras é um livro que está, não é uma questão de quais é que são as ideias que estão ali por trás, que nós podemos discuti-las muito, esta ideia de que a cidade é um sítio de depravação, será essa a mesma ideia? Na verdade aquilo é tudo um pouco mais complexo, mas a questão não é essa, a questão é que está tão bem escrito e é um livro tão nem sei bem o que dizer. Também não tinha pensado bem não tinha pensado em falar disto, só que lembrando do número 202 e não podia deixar passar. Mas estava a dizer, eu tinha uma ideia para este episódio sobre sobre a literatura, o que é a literatura, como explicar a literatura a alguém que nos perguntasse, que viesse de fora, que nunca tivesse percebido isso, e se calhar vou fazer isso para amanhã. Tenho isso planeado, mas hoje acabei por ficar muito mais tempo aqui a ver a televisão, a ver as eleições, e no momento em que desisti e vim gravar o episódio para depois ir dormir, porque amanhã, que é o dia em que nos estão a ouvir, esta segunda-feira, tenho de trabalhar, claro, e por isso não posso deitar muito tarde. E assim acabei por não desenvolver esse episódio e decidi fazer-vos uma pergunta e trazer-vos uma pergunta sobre as eleições. Claro que não vou falar dos partidos, nem dos resultados, nem de nada disso. Este podcast não é o sítio para isso. O que eu queria perguntar, e estava há pouco quando eu fui votar com a minha mulher, com a Zélia, e também com a Dora, a irmã dela, e com o Zé, o marido da Dora, mas também pai do Diniz, que é um meu sobrinho, que é irmão do Martim, mas o Diniz foi connosco porque foi votar pela primeira vez. Fez 18 anos há muito pouco tempo e foi votar pela primeira vez. E íamos os 5, quer dizer, os 7, porque na verdade os meus filhos também iam, não podem votar, mas tinham de ir connosco. Portanto, só o Martim, o irmão do Diniz, é que ficou em casa. Íamos os 7 pela rua fora e foi depois do almoço, estavam muitas pessoas a ir em direção à escola onde nós votámos, e estava um ambiente que eu penso que só se vive de facto nestes dias de eleições, um ambiente em que à medida que nos aproximamos da escola as pessoas vão se encontrando, vão conversando, não conversam, quer dizer, murmuram política, mas não estão obviamente a fazer campanha, tanto não é possível, mas conversam, encontram-se. Há um certo ambiente de festa eu nem sei explicar bem, portanto, um certo ritual cívico que as pessoas, mesmo quando se queixam, penso que não se importam de cumprir, e na verdade desta vez cumprimos muitos, mais até do que é habitual. E estávamos então a ir e estávamos a conversar sobre esta pergunta, que eu agora deixo, se alguém quiser comentar, e vai ficar essa a pergunta para este episódio. A semana passada nós tivemos aquele exercício em que deixei uns textos e pedi para tentarem adivinhar. A maior parte das pessoas que responderam aproximaram-se das respostas, mas eu penso que foi engraçado e talvez voltemos a isso. Mas hoje deixo-vos uma pergunta. Consideram que seria, e deixo-vos a minha resposta também, mas claro, estejam à vontade, como é óbvio, para discordar e dizer que eu não tenho razão nenhuma. Dou-vos primeiro a minha opinião e depois a pergunta. Eu penso que este momento de ritual é importante. Esta ida a um local, que em geral é uma escola, mas pode não ser, para votar, esta necessidade de ver em que mês é que nós votamos, este ato de lá ir, dizer o nosso nome, receber o boletim e votar. Não é questão de ser um voto em papel, por mim até podia ser também um voto eletrónico naquele sítio. É questão de ter este ato de ir e de
de estarmos ali em conjunto para fazer esta eleição, que é, claro, muito individual, cada uma das escolhas, mas é uma escolha individual que é feita depois coletivamente na soma de todas estas escolhas. Portanto, a minha opinião é que este ato é importante. Talvez seja uma visão, sei lá, utópica, ou não, utópica não é a palavra, uma visão um pouco romântica deste processo todo, mas seria, penso eu, muito mais frio, muito mais impessoal, votar, por exemplo, na máquina do multibanco, ou pela internet, ou pelo telefone. Penso que seria algo muito diferente daquilo que é hoje. Não tenho nada contra, claro, o voto à distância, desde que cumpra as regras, porque esse voto é importante para que mais pessoas possam votar, mas quando é possível ir votar no sítio, nas nossas mesas de voto ao pé da nossa casa, eu penso que deveríamos continuar a ter esse ritual. E a minha pergunta então é muito simples. Concorda? Acha que deveríamos votar de uma forma mais eficiente, ou seja, através das máquinas de multibanco, através da internet, do telemóvel, ou pensa, como eu, que deveríamos continuar com este ritual de ir às mesas de voto? Fica a pergunta e fica à espera das respostas nos comentários em pilhalivros.pt. E pronto, talvez amanhã consiga falar daquilo que é a literatura explicada a quem nos pergunta, e tenho a imagem de uma criatura em particular para falar sobre, para pôr como criatura que pergunta, e eu tento responder o que é isso, a literatura. E depois tenho mais umas novidades para a semana, durante esta semana. Não é novidades, mas gostava de falar de um livro que acabei de ler, gostava talvez de voltar à Cidade das Serras, e vamos por aí fora. Muito obrigado por estar desse lado. Nesta nova centena de episódios da Pilha de Livros, já chegámos ao 200 e estamos agora a caminho do 300. Muito obrigado e até amanhã.